Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meus queridos, que Deus esteja nos abençoando nesse momento de meditação na Palavra de Deus. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, a Igreja Maranata, e vai ao ar pelo canal 10 de televisão, primeiro canal de televisão de Fernandópolis. E nós temos a alegria de estar em toda a cidade pela TV Cabo Mix e também pela internet, que tem uma penetração parecida hoje com o vento, né? Todo lugar que você vai tem vento. Em todo lugar que a gente vai tem internet. É uma coisa espetacular. Me falaram, não sei se isso é verdade, porque eu não vi. Diz que na Amazônia, sei lá se o Google, quem fez isso, eles soltam balões com internet na selva, lugares que ninguém vai, coisa assim. Eu não sei bem como é que é esse assunto, mas eu fiquei pensando, por que será? Qual o interesse disso, né? Por que isso? Então, tem o lado bom. O lado bom é que nós podemos mandar mensagens para o mundo inteiro. Se você quiser ouvir a nossa rádio, você poderá descobrir no aplicativo do... Como é que chama lá, Léo? Para baixar o app? Play Store. Play Store. Tem tanta coisa, né? A gente baixa o aplicativo pelo Play Store, é Rádio Maranata. E aí você tem nossos cultos, você pode seguir a gente. Então, assim, processo, né? É um processo. O Léo é um dos ajudantes nossos. Bom, tem uma equipe boa, hein? Tem uma equipe boa lá fazendo essas coisas. Então você poderá seguir a gente. Aos poucos vamos melhorando, né? Aos poucos a gente cresce, não é verdade? Uma criancinha gasta 9 meses para ser formada no ventre. Depois, mais tantos anos, até que se forma na faculdade, vai virar doutor, qualquer coisa assim. São muitos anos. Vão quase 30 anos para isso aí. Até se casar e formar tudo, uns 30 anos. Olha que coisa. Muito bem, vamos ler então o nosso texto, que está em Filipenses 3, 17 a 21. Vamos ler. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós lemos esse texto 2 vezes, porque na outra mensagem, na anterior, nós lemos o mesmo texto. Só que hoje eu queria me ater aos versículos 20 e 21. No versículo 20 diz que Jesus voltará, tá? E ele diz, a nossa pátria está nos céus.
Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal os anjos a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. Isso é uma música muito antiga que eu escutava na mocidade. Não sou cantor, mas só para você ter uma palhinha. Às vezes acha isso aí no YouTube, né? Essa música. Muito bem. Então, a nossa pátria está nos céus. Ele diz: queridos, a nossa pátria está nos céus. Nós não estamos... as coisas terrenas não estão ocupando a nossa vida. A nossa vida é ocupada com a esperança da vida eterna. Vivemos a vida terrena, nós nos preocupamos com as coisas terrenas dentro de uma necessidade. Eu tenho que me preocupar com dinheiro, com sustento, né? Com os estudos. Vou viver aqui 60, 70, 80 anos, 90 algumas pessoas, 50, ninguém sabe quanto tempo vai viver. Então ele precisa também se preparar. E outra coisa, colaborar para o bem da nossa nação, da nossa cidade. Mas a nossa pátria, ela é celestial. E diz assim, nós aguardamos o Salvador. A nossa pátria está nos céus, mas de lá nós aguardamos a vinda, a volta do Salvador. E ele transformará o corpo da nossa humilhação como o corpo da sua glória. Veja bem, um dia nós vamos ficar livres desses sentimentos de inadequação, esses sentimentos de impropriedade, esses sentimentos de peso do pecado. Um dia nós ficaremos livres dessas coisas, porque o nosso corpo será transformado de tal maneira que será como o corpo de Jesus. Se fosse possível, eu gostaria de ser transformado agora e ser diferente, não cometer erros, não falar coisas que depois das quais eu venha me arrepender. Às vezes eu falo coisas, depois eu me arrependo. Eu sou pastor, eu sou pregador, e às vezes eu estou pregando, eu peço a Deus que Ele me dirija, e eu falo coisas que não deveriam ter sido ditas. Eu fico pensando, será que eu estou louco? O que acontece com um ser humano? Comigo pelo menos, com os outros eu não sei. Eu não fico perguntando para os outros. Mas comigo, por que eu falei aquilo? Será que estava certo? Será que isso precisava ter sido dito? Será que Deus queria que eu dissesse aquilo? Ou foi a minha alma corrompida, o meu desejo de falar de mim mesmo e tal? O que é que acontece? E eu digo às vezes, pelo amor de Deus, ô Pai, tem compaixão, o Senhor tem que cuidar de mim. Não é assim? Você nunca passou por isso? Eu passo por isso muito. Porque eu gostaria de não ficar cometendo esses erros. Mas não dou conta. Aí quando vem aqui num texto desse, ele diz: Ele transformará o nosso corpo de humilhação, olha aí, para ser igual ao corpo da sua glória. Você passa de humilhado, de humilhação, para ser glorioso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É uma coisa indescritível. Porque um corpo de humilhação, a gente vê assim, às vezes quando uma pessoa sofre um derrame, né, que chamam uma doença assim, alguma coisa, ele não consegue se trocar, ele não consegue fazer as suas necessidades no banheiro, sabe? E ele vai para uma cama, e quem tem que cuidar dele é um filho, ou ela, às vezes um homem ou uma mulher, e é um filho ou uma filha, um genro ou uma nora, ou às vezes uma pessoa de fora que ganha são cuidadores, né? Chamam.
E aquela pessoa se sente tão humilhado, porque apesar de estar com uma enfermidade, ainda o cérebro dele está funcionando. Ele sabe das coisas. É uma profunda humilhação, às vezes. Mas tem humilhação muito piores do que essa. Quando a gente é pego num erro, ou quando é pego fazendo um erro, cometendo um erro, quando alguém é pego roubando, assim com a mão na massa, adulterando, que é outro assunto também difícil, com a mão, com o corpo na massa, ainda a mão na massa, você imagina a dor da humilhação, quando todo mundo vê o que a pessoa fez, é uma humilhação. Tanto é que ele disse aqui atrás que aqueles cujo Deus é o seu ventre, aqueles que diz aqui, são inimigos da cruz de Cristo, diz que a glória deles está na infâmia, porque eles não têm vergonha na cara, entendeu? Eles não têm vergonha na cara, eles se vangloriam das piadas que o povo faz deles, ou na televisão fazem piadas deles. Eles se vangloriam, eles gostam da infâmia, estão falando mal deles e eles mais, porque é um absurdo, entende? A mente da pessoa chegou num extremo de ele quer humilhar a Deus, e ele acha que ele está no pódio, mas diz que um dia Deus fará conosco exatamente o que todo mundo deseja. Todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ser glorificado, todo mundo. E Jesus disse, esse corpo da sua humilhação, esse corpo será transformado, querido. Esse corpo da sua humilhação será transformado. Uma pessoa numa cama, deitada muito tempo, cria escárias nas costas, são feridas, cheira mal, que corpo de humilhação. E ele crê em Deus, ele descansou em Deus, não é porque ele é um incrédulo, não pense nisso, não pense que a pessoa que está sofrendo é porque merece, não pense isso, é um pensamento muito estúpido. Não pense que quem está sofrendo isso, aquilo é porque está pagando pecados. É um pensamento muito estúpido que alguns grupos têm. Alguns grupos. Você sabe que alguns grupos têm esse pensamento. Não é verdade. O Senhor Jesus teve um corpo de humilhação tremendo. Tremendo. Ele foi nu para a cruz, ou pelo menos semi-nu. Não sei até que ponto isso aí aconteceu. Totalmente humilhado, vilipendiado por arrogantes humanos. E depois ele foi exaltado e glorificado. Será assim conosco, né? Pode dar um sorriso, pode dizer amém, pode crer. Estamos no aguardo, estamos na esperança, porque ele nos esperançou quando prometeu isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Será o fim da desonra, do vilipêndio, será o fim da dor, será o começo da honra eterna, da glória eterna. Será o começo de algo que de fato tinha sido prometido. Começou, mas não entrou, mas será o começo já de fato e de verdade. Será o reino de glória. Vem para o reino de glória, você também? Vem? Vale a pena. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos enchido de esperança. E a tua esperança não falha, porque nós podemos enganar alguém, mas o Senhor não pode enganar ninguém. Obrigado pela tua palavra de esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência.
pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha